Fala galera, Conversa Alviverde, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje para a gente conversar um pouco da partida entre Palmeiras e Vasco, jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Palmeiras consegue uma ótima vitória contra o Vasco dentro de casa. O Palmeiras iniciou essa partida mudando aquele pavoroso sistema de três zagueiros, que nós já conversamos muito aqui. Então, semelhante ao que foi utilizado na partida contra o Fluminense, o Palmeiras volta ali para um 4-4-2 um pouco mais tradicional. O Palmeiras começou essa partida com Carlos Miguel no gol, a dupla de zaga composta por Gustavo Gomes e Alexandre Barbosa, que não foi bem, mas eu já comento. A lateral direita, feita por Giai, a lateral esquerda, feita por Arthur Gabriel, fez uma ótima partida, inclusive. O meio de campo ali, tradicionalmente já montado por Andrés Pereira e Marlon Freitas, a dupla ali de alas barra meias mais abertos, composta por Maurício e Alan, e a dupla de ataque, Flaco Roque ali, Flaco Lopes e Vitor Roque. E o que a gente viu do desenrolar dessa partida do Palmeiras, por mais que tenha mudado o esquema, para um esquema que particularmente me agrada mais, e eu acho que agrada mais parte da torcida também, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim mesmo. O primeiro tempo do Palmeiras foi sofrível, o Palmeiras não conseguiu criar absolutamente nada, não conseguiu incomodar o Vasco, não teve ali nenhuma jogada, nem mesmo assim um chute de longe, nem mesmo uma casquinha, uma bola aérea, nada. O primeiro tempo do Palmeiras foi sofrível. Parecia ser mais um daqueles jogos terríveis do Palmeiras do torcedor acompanhar, mais um daqueles jogos que o Palmeiras não jogaria nada, e estava se desenrolando ali no primeiro tempo que o Vasco logo chegaria no gol. O Vasco teve ótimas oportunidades no primeiro tempo, teve uma oportunidade com o Thiago Mendes, que Carlos Miguel fez uma boa defesa, rasteira, o ponto fraco dele. Teve uma outra oportunidade, se eu não me engano, com o Cuiabano, que também finalizou e Carlos Miguel fez uma boa defesa. Na última bola do primeiro tempo, teve um contra-ataque para o Vasco, que o jogador David finalizou e Carlos Miguel pegou, e ele estava impedido, mas se o jogador do Vasco tem um pouco mais de inteligência, de dar um passo atrás e ficar em condição, o Vasco poderia ter terminado o primeiro tempo ganhando a partida do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras perdeu para o Vasco no jogo do primeiro turno de virada, 2-1. E quando eu falei aqui, quando eu estava comentando sobre a escalação, sobre a Alexandre Barbosa fez uma partida muito ruim ontem, mas muito ruim mesmo. Meio perdido ali, não estava conseguindo acompanhar os atacantes do Vasco, subindo para dar botes e deixando espaço livre na defesa. Teve umas 2 ou 3 jogadas que Alexandre Barbosa foi praticamente na grande área defensiva do Vasco, dar um bote e deixou a defesa completamente exposta. Fez uma partida muito abaixo ontem. Tanto que no intervalo, Abel já corrigiu e colocou o Murilo. Não é uma substituição assim tão comum da gente ver um zagueiro ser substituído no intervalo. E, diferente do que foi esse péssimo primeiro tempo do Palmeiras, que não criou nada, que os atacantes não associavam, você via muitas vezes Vitor Roque caindo por uma ponta, Flaco Lopes na outra completamente isolado, pouca opção de passe, o jogador pegava a bola, ninguém encostava, ninguém dava opção, então tinha que dar um passe mais arriscado e eventualmente perder a bola, o que aumenta muito o número de erros de passe, deixou o Vasco muito confortável. O segundo tempo foi totalmente diferente. O Palmeiras voltou num ritmo muito mais intenso, pressionando o Vasco desde ali os primeiros segundos do segundo tempo e surtiu efeito muito rápido. O Palmeiras, no estalar de dedos, abriu uma vantagem gigantesca contra o Vasco. Então, ali com 1 minuto de jogo, o Palmeiras já chegou ao primeiro gol, um belíssimo gol de Flaco Lopes, um ótimo chute dele, a bola na gaveta, coisa fina mesmo, golaço. Logo em seguida do gol de Flaco, o Vasco tentou ir para o ataque, o Palmeiras atacou novamente e Vitor Roque dividiu uma bola de cabeça ali com, se eu não me engano, Carlos Cuesta, zagueiro do Vasco, que estava com o braço levantado aqui. A bola pegou na mão do zagueiro, o árbitro ainda deixou o jogo correr um pouquinho, mas depois marcou o pênalti e Flaco dava todos os indícios de que ele ia bater o pênalti, deu a bola para o companheiro, para Vitor Roque, que estava muito tempo sem marcar o gol, precisando retomar a confiança. Vitor Roque bateu e fez um belíssimo gol, o 2-0 do Palmeiras ali no intervalo de 3 minutos do segundo tempo. Como se não bastante, como se o Palmeiras já não tivesse voltado num ritmo bem intenso, o Palmeiras chegou até a fazer
o 3-0 ali antes dos 10 do segundo tempo. Um contra-ataque em que o zagueiro do Vasco foi tentar subir para cabecear, a bola quica no chão, encobre o zagueiro, e aí Andrés Pereira tem o campo todo para correr, o campo todo livre, e dá um belo passe para Maurício entrando na área. Maurício finaliza rasteiro. Do meu ponto de vista, Léo Jardim falha e falha feio. A bola passa entre as mãos dele e o Palmeiras faz o 3-0 ali muito rápido. Um resultado que, pelo que estava se desenrolando no primeiro tempo, ninguém imaginaria que fosse acontecer dessa forma. Mas é interessante para ver que quando o time começa a associar, começa a trocar passes, jogadores começam a movimentar e começam a dar opção, o Palmeiras tem condições de enfrentar qualquer time, de ganhar qualquer time. Não vai ganhar todos os jogos, não é isso que eu estou falando. Mas o Palmeiras tem condições de praticar futebol enfrentando qualquer time do mundo, qualquer um. Basta os jogadores entenderem a proposta de jogo, associarem, aproximarem e ter vontade, claro. Porque o que a gente viu no primeiro tempo foi uma falta de vontade tremenda do time. Uma má vontade de alguns jogadores, que é uma coisa impressionante. Após o 3-0, o jogo ali naturalmente baixa um pouquinho mais o seu ritmo, né? O Vasco fez algumas substituições, tentou ir um pouco mais para cima também, tentou chegar algumas vezes. A gente sabe que o Vasco tem grandes problemas ofensivos nessa temporada, é um time que marca pouquíssimos gols e perde muitos gols também. Teve algumas boas chances. Carlos Miguel fez ótimas defesas, fez uma defesa, se eu não me engano, no chute de Nuno Moreira, uma defesa também muito boa, muito importante, praticamente cara a cara. Ele conseguiu evitar o gol do Vasco. Palmeiras teve também uma outra grande chance quando o jogo estava 3-0, uma finalização na trave de Felipe Anderson, e no rebote Flaco tentou bater uma bola ali meio curva, meio com efeito, e acabou jogando para fora. O Palmeiras também conseguiu chegar no quarto gol ali, uma bola enfiada de Giai para Andrés Pereira cruzar para a área e Flaco fazer o quarto gol, mas Andrés estava bem impedido, e nesse momento o quarto gol não valeu, porque posteriormente, no final do jogo, o quarto gol valeu. Flaco, em mais uma belíssima jogada, um belíssimo chute de fora da área, fez o quarto gol do Palmeiras. Inclusive, que temporada viu o Flaco Lopes, que evolução que nós temos nesse jogador, e que centroavante. Talvez o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro nessa temporada, ou talvez nesse momento, pelo menos. Centroavante muito decisivo, muito criativo, um centroavante que tem a capacidade de sair da área para gerar bons passes, para armar jogo, e além do mais, um centroavante que finaliza bem de fora da área, e que não é egoísta, que consegue até servir os seus companheiros quando não estão em boa fase, como foi o caso de Vitor Roque. Um grande jogador, o grande jogador do Palmeiras nessa temporada. Após o 4-0, ainda teve uma questão polêmica ali referente a acréscimos, que a Abel não concordou, tudo mais, mas o Vasco conseguiu chegar no seu gol de honra, né, descontar o placar, uma finalização, me fugiu agora da cabeça o nome do jogador do Vasco que finalizou, mas ele finalizou pelo lado direito da defesa do Palmeiras, Carlos Miguel fez a defesa ali, só que a bola sobrou para o centroavante Colídio, e o argentino colocou a bola no fundo da rede do Palmeiras e deu números finais à partida, 4-1 para o Palmeiras, uma ótima vitória. É um jogo que, se você só assistiu o primeiro tempo, você com certeza ficou surpreso de ver o resultado final, porque não estava dando indício nenhum de que o Palmeiras fosse conseguir fazer tantos gols, fosse ter uma goleada ali contra o Vasco. O Palmeiras, com esse resultado, e considerando que a rodada foi excelente do ponto de vista de resultados, consegue novamente abrir uma margem ali para o Flamengo. O Flamengo foi derrotado de virada pelo Cruzeiro na última bola do jogo. Com isso, o Palmeiras consegue abrir uma diferença do Flamengo ali, mas claro, não pode relaxar, não pode achar que porque tem essa gordura aí pode diminuir o ritmo, e tem que abrir o olho, porque muito embora o segundo tempo foi excelente, o primeiro tempo do Palmeiras liga mais uma vez aquele sinal de alerta que nós já vimos contra Cerro, Fluminense, Cerro de novo, Fortaleza, Internacional e vários outros jogos. O Palmeiras tem que prestar atenção para não repetir os mesmos erros que vem repetindo nos jogos passados. E eu já falei aqui, já fiz até um vídeo aqui no canal, falando sobre como esse Palmeiras gosta de repetir erros. Tomara que repita a ótima atuação do segundo tempo contra o Vasco. O Palmeiras agora dá uma pausa
nas suas atividades no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Santos agora na ida da Copa do Brasil, das quartas de final. Jogo na quarta-feira no Nubank Park. Esperamos que o Palmeiras faça o resultado, consiga o resultado em casa e, claro, tenha uma boa atuação, continue nessa pegada da atuação que foi o segundo tempo contra o Vasco. Vocês sabem, após a partida contra o Santos, estaremos aqui fazendo análise do jogo e aos meus amigos e conhecidos vascaínos, por mais que o resultado não for o que vocês esperavam, estou aqui na torcida para que o Vasco melhore e saia dessa situação. Nos vemos após o jogo contra o Santos. Tchau, tchau.